Go! Começou. Boa noite. Boa noite. Oi, queridos, queridas. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam aí guardadinhos dentro de casa. O que mais? Saudações voodoos e ciborgues. Saudações. Nossa, eu tô ao contrário aqui na tela. Coisa doida. Mas vamos lá. Vamos lá, gente, então a gente tá aqui, né, pra fazer essa gravação do último movimento, que é o movimento 7, né? Então a gente ficou de passar para vocês um pouquinho dessa parte teórica desse nosso último encontro, que é um encontro de fechamento dos trabalhos, né? Ainda que a gente vá se encontrar, mas é um movimento de fechamento de trabalhos e de travessia. Não é uma parte assim que eu possa dizer muito teórica, mas é assim um trabalho de fechamento, a gente tentar amarrar, né, as pontas de tudo que foi trabalhado, né? Esse movimento 7, ele chama Conexões Ancestro-Futurais, e a gente começa falando... Bom, a gente começa retomando com vocês, né, o que foi feito no encontro passado. A gente fez a formação do corpo coletivo, né? A gente, quando a gente faz esse curso presencial, a gente tem um desenho de uma aranha, a gente faz uma criação de uma aranha, onde todos os corpos se acoplam. Como a gente não pôde fazer isso, e também com aqueles estímulos sonoros e visuais que a gente faz, mas como a gente não conseguiu fazer isso, a gente achou que dava para fazer o trabalho de acoplagem nos textos, né? De juntar, fazer um corpo único através dos textos. A gente gostou tanto do resultado do trabalho, a gente achou tão legal esse trabalho, porque antes não tinha isso de lerem as fichas uns dos outros, mas a gente acha que vale super a pena. E a gente está com vontade de... A gente decidiu acoplar no curso. No curso. Então, mesmo que a gente próximo. faça o próximo curso quando acontecer ele presencialmente de novo, se Deus quiser, breve, a gente vai poder fazer isso, a gente vai acoplar esse estímulo criativo que a gente achou super legal, né? E lembrando que a ideia é que em algum momento a gente faça um último encontro presencial, que seria a nossa festa de encerramento. Com álcool. Com álcool e não em gel. Ou pelo menos não só em gel. Sim. Mas aí, gente, bom, então, iniciando aqui, uma primeira coisa que a gente queria retomar com vocês, então, depois de tudo isso que a gente trouxe, né, esse corpo coletivo, esse texto coletivo dentro dessa teia que a gente foi formando, então uma coisa que a gente queria retomar é essa diferença entre o aliado e o ciborgue, né? Então, nessa altura do campeonato, eu acho que dá pra gente pensar que o aliado, ele é um corpo que ele é um outro corpo, é um corpo outro com o qual eu estabeleço uma aliança, né? Então, um exemplo disso seria, por exemplo, a minha aliança com o tabaco, a minha aliança com a ayahuasca. Você tinha falado da aliança com uma própria entidade, né? Se a gente pensar num contexto de incorporação, quer dizer, existe esse outro corpo sutil com o qual eu me alio e uma manifestação acontece. Então, esse seria um aliado. A gente pode pensar não só numa incorporação, mas quando a gente pensa num anjo da guarda, porque a imagem do aliado, ela está muito ligada a essas conexões ancestros, né? O aliado também é um amigo, o aliado é algo de fora que vem, mas ele vem e se incorpora. Nós, no caso, a gente fez com as essências, né? A gente tentou materializar isso na essência. Mas é um corpo que eu estabeleço essa aliança, mas depois ele também sai, né? Ele me deixa e eu chamo a hora que preciso, diferente da imagem que a gente está trazendo de ciborgue, né, Du? Porque quando a gente fala em ciborgue, então a gente está falando em acoplamentos, né? Então não tem como eu pensar numa separação sem a perda dessa expansão, né? Então, por exemplo, o Neo que a gente trouxe, né? Ele é um ciborgue, ele tem aquela antena, ela é um acoplamento, ele é um ciborgue. Então, se a gente não tem como pensar em retirar aquela antena dele sem essa perda de expansão, sem a gente acaba comprometendo o próprio corpo ciborgue que ele é.
E aí, se a gente for tentar, então, levar esse pensamento, esse imaginário ciborgue para a literatura, para a criação literária, dá para a gente pensar na própria escrita como uma expansão do corpo e dos sentidos, né? Então, a gente, quando acaba assumindo esse papel do autor, o papel da escritora, do escritor, da autora, a gente vai fazendo acoplamentos, acoplando, né? Nesse processo de criação, a gente vai acoplando ficções que vão nos reprogramando, que vão nos recriando. E a primeira delas talvez seja essa própria ficção de autora ou de autor, né? Quer dizer, eu, Eduardo, a Jerusa, eu precisei um dia acoplar em mim essa ficção, acreditar que sim, eu sou um autor, eu faço livros, eu tenho uma autoria e aí acoplando a mim mesmo essa ficção, então eu pude gerar esse movimento, enfim, de fazer textos, de fazer um livro. A ideia é que, vamos pensar basicamente assim, quando eu escrevo. Quando eu escrevo, eu tenho os meus aliados, né? A inspiração, eu posso me dizer que a inspiração é uma aliada, né? Até por a essência, tudo isso que a gente trouxe, era a ideia de inspirar, porque é a inspiração dos escritores. O escritor, alguma coisa passou, ele leu alguma coisa, então ele foi um inspirado, então ele tem um aliado ali, que é a própria inspiração, que está ali e está ajudando para você escrever. Mas desde aí, para você ser escritor de fato, você tem que conhecer e se apropriar de uma tecnologia, né? Que é a tecnologia da escrita. Então não basta só a inspiração, mas existe uma tecnologia da escrita. Então você tem que fazer uso dessa tecnologia, né? Agora, para você ser, né, esse corpo, né? Porque daí se você tem a tecnologia, mas você tem também a inspiração, você pode ser um escritor. Mas para isso tudo ainda tem que fazer o acoplamento dessa entidade, dessa identidade, né, desse corpo de autor, porque o autor nunca sou eu, Jerusa, né? É Jerusa e mais tudo isso, e mais a força do aliado, e mais a força, a tecnologia toda que eu incorporei para que eu seja e para que eu responda como essa autora, né? Então tem toda uma série de acoplamentos, mas quem está ligando aqui está expandindo meu corpo para frente, expandindo meu corpo para trás, para trás e para frente, né? E me tornando maior do que eu mesma, né? Porque a autoria ela me excede, ela é maior do que eu, né? E aí a gente pensa nisso como assim, então o autor ele é um ciborgue, né? Ele é um ciborgue. Isso, o autor, então, ele é um ciborgue, né? Ele é esse ser capaz de acoplagem, de acoplamentos e de expansão e de relação, né? Porque eu acho que esse talvez seja a ideia mais importante aqui, mais do que tentar fazer um rigor e diferenciar o que é ciborgue, o que é acoplagem, o que é aliado. O mais importante talvez seja a gente pensar que a gente está nesse campo da expansão, da teia, da manifestação e da relação, do relacionar-se, né? Quer dizer, um autor, um texto com voz autoral, um texto amplificado, ele também é aquele texto capaz de relacionar-se, né? Capaz de gerar desenhos nessa teia, como a gente estava falando no encontro passado. E aí um aspecto importante para esse autor ciborgue é que ele tem algum grau de consciência dessa ficção que ele está criando, né? Que ele tem algum grau de discernimento, porque tudo bem, eu posso talvez intuitivamente, inconscientemente produzir uma série de textos, mas aí eu estou num campo, dá pra gente pensar em autoria, mas aí eu estou num campo mais frágil, mais suscetível, exato. Mais frágil, mais suscetível inclusive a também sem perceber, a não perceber que tipo de desenho que eu estou fazendo, a não perceber que discursos eu estou reproduzindo,
Aí... E isso que a gente está trazendo, essa ideia de um autor como um ciborgue, né, por ser a série de acoplamentos e todo esse processo que a gente está vivendo, ela tem a ver com uma consciência dessa ficção, porque você vai falar com outras pessoas que vai falar, não, mas isso não tem nada a ver, a ideia de o que tem a ver a autoria com o ciborgue, né? Esse é o processo que a gente criou, o processo metafórico, e aí quanto você está incorporado, quanto você está inconsciente, tá consciente dessa ficção, para que você também possa atuar, né, como um autor ciborguesco, né? Porque a ideia é um pouco de que a gente está falando, de por que a gente usa esse imaginário, né, imaginário ancestro-futural, e agora focando mais na questão do ciborgue, é para a gente expandir mesmo essa máquina vocal, né? É a gente potencializar essa máquina vocal, trazer essas vozes ancestrais e tudo mais que estão tudo no nosso DNA, todas essas informações que veio desde sempre e está aqui com a gente, mas criar uma máquina poderosa que possa colocá-la no mundo, né? E aí a gente passa então por todo esse processo que acaba sendo um processo de fortalecer imaginários, de construção dessas ficções possíveis. E a gente também gosta muito de pensar nesse jogo cibernético do criador e criatura, né? Quer dizer, eu, autor de um texto, estou em relação com esse texto, mas o próprio texto, quando eu começo a ter consciência e olhar para ele, fazer uma leitura cuidadosa dele, então ele também começa a me transformar. Então a gente também gosta muito de pensar nessa relação que não sei, não acredito. É que é estranho, porque quando eu vou me mexendo, eu vou saindo fora, ó, tá vendo? Porque a gente tá ao contrário na tela, né? Porque fica estranho. Mas beleza. Tá bom, eu vou ficar mais perninho. É que eu me mexo muito, agora que eu tô tendo noção de quanto eu me mexo, eu preciso de muito espaço. E aí, seguindo então nessa conversa, nesse pensamento, para um pouco. Seguindo dando continuidade, então a gente acha que é muito importante a gente entender, então, que ficções que a gente está incorporando, né? Que tipo de ficção que estamos incorporando e que ficções ou que profecias, né, que a gente está proferindo ou compondo. Né? Voltando um pouco naquela ideia, naquele conceito de hiperstição, né? Que é imaginar a força que a ficção tem em compor realidades. Então é muito importante a gente entender, porque a ficção é o que não falta, elas estão aí, estão em todo lugar. Então quer dizer, que tipo de ficção que eu estou incorporando, que tipo de ficção que eu estou me acoplando, a qual eu estou me aliando, e que tipo de ficção ou de profecia desse futuro que eu estou produzindo. Porque a gente, então, num sentido, pensando em hiperstição, é como se esses novos evangelhos, né, essas novas profecias estão sendo feitas o tempo inteiro, né? E os escritores estão escrevendo, os profetas estão profetizando, os pastores estão pregando, e essa consciência de que a voz que eu coloco no mundo, ela cria realidade. A voz cria realidade. Que realidade eu quero criar, né? Como eu quero criar e usar os meus processos inventivos para interferir na realidade, para interferir no mundo. Né? Todas essas ficções que a gente partilhou durante esse tempo todo, eu queria preencher esse mundo com essas ficções. Né? Com essas ficções deliciosas, ficções de desejo, ficções de imaginários outros, né? de outras possibilidades, e de consciência de linguagem. Então, quando eu estou colocando assim, eu estou colocando, na verdade, produção de todos vocês, né? A Flavinha colocando a língua no mundo, fazendo lambe, né? A Ju mostrando que o autor está construindo ao mesmo tempo em que a realidade está se apresentando, a história, né, a realidade está se apresentando, mas que o autor está lá conversando e podendo mudar as coisas, né, está ativamente ali. O Ian trazendo um imaginário de um mítico, né, uma construção mítica para a gente. O Rodrigo trazendo uma proposta totalmente nova para se pensar o desejo, o desalmofadamento do corpo, né? A Letícia, né, criando
uma deusa ciborgue, assim, totalmente ligada à natureza. O Tony trazendo assim os mínimos objetos, atravessando o portal da loucura e se permitindo criar novidades com um objeto, com pequenos detalhes. Então eu falei todo mundo? Você falou 6, né? Eu falei o Ian, falei a Ju, a Flavinha, Tony e o Rô e a Lê. E a Cacá. E a Cacá, mas que a Cacá acabou deixando a gente nesses últimos encontros, não participando, mas tava com a gente o tempo inteiro. E a Cacá trazendo pra gente ficções tão fortes e tão poderosas, as ficções que ela trouxe, embora tenha trazido poucas, né? Porque aconteceu, fomos atravessados, né? De uma realidade também que já foi criada antes, já foi imaginada antes, esse momento que a gente tá vivendo foi super imaginado, né? Por isso que pra gente, por mais louco que ele pareça, a gente fala, isso parece uma ficção, a gente não parece como nada, não é assim, é uma loucura pra gente, mas não é que não tenha nenhum parâmetro, tem. Quando a gente fala de parâmetro para essa realidade que a gente tá vivendo hoje, a gente fala de ficção científica, né? Então, e a Cacá também, quando ela trouxe imaginários incríveis, poderosíssimos, né? Eu acho que esse imaginário andrógeno, essas questões do corpo, elas atravessaram todos nós durante o curso todo, né? Bom, então, o que a gente tava falando? Por que a gente tava... Eu divaguei tanto. Para pensar nas ficções possíveis, né? Tanto que a gente construiu um corpo coletivo e refez esse corpo extremamente a partir das nossas ficções. Conseguimos reconstruir um corpo muito, muito físico, muito corpóreo, né? A gente entrou com um corpo completamente abstrato, um corpo todo fugidio, né? Com imagens fugidias. E as nossas ficções, por mais que elas tenham fugido para o mundo, para o imaginário, para tantos lugares, na hora da gente centrar e focar e falar, e aí, que parte do corpo eu sou? Todo mundo foi uma parte muito física, né? Isso que eu acho muito importante, né? Foi uma mudança grande no corpo, na materialidade do corpo como ele se apresentou no início. E aí a gente trouxe, né? Como que compartilha? Eu vou compartilhar agora uma tela com vocês. A gente trouxe uma tela que a gente acha muito bacana, que é do Diego Rivera, que na verdade é um mural, não é uma tela, é um mural que ele pintou e chama-se A História da Medicina no México. Super apropriado também pra gente pensar, né, esse mural hoje e nesse momento que a gente tá vendo, né? E aí, bom, se a gente tivesse presente, eu gostaria de ouvir, né, vocês, o que vocês veem, o que vocês têm para falar dessa imagem. Mas a primeira coisa que me chama a atenção é esse movimento ancestro-futural, né, nesse mural. Quer dizer, a gente tem ali pessoas que parecem curandeiros, que parece que estão fazendo rituais, e de um lado e do outro a gente já tem pessoas atuando no formato, usando máquinas, usando uma luz bem clara, usando máscaras, né? Então eles já estão fazendo rituais ou procedimentos que já são mais contemporâneos ou considerados, enfim, mais modernos num sentido. Outra coisa que eu acho muito doida desse mural é que o ancestro, ele se a gente olhar ele da esquerda para a direita, o ancestro está na direita, né? Porque como a gente tem esse hábito de leitura da esquerda para a direita, o mais natural seria que essa parte mais do futuro tivesse no lado direito, mas aqui ela está no lado esquerdo, né? Então isso é outra coisa também, é como se ele brincasse com os tempos. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vem fazendo o tempo inteiro ao longo desses encontros, né? Achando fissuras e brincando um pouco com o tempo. Vou interromper nossa carinha aqui pra gente voltar. E isso acho que a gente tem que fazer isso aqui.
será que Será que a aconteceu? gente ficou travado? Não sei, porque... Jesus. Será que a gente ficou travado nessa carinha? Mas será que trocou pro moral, pelo menos? Acho que deve ter Ó, a gente trocado. espera que sim, e se não trocou, a gente envia a foto do mural no grupo. Pro Whats. Será que a gente pode prosseguir? Aí, Podemos, ele peraí. voltou. Aí. É. Mas acho que tá indo o áudio, né? Eu acho que sim. Então acho que a gente fala um pouquinho. É que eu ia falar, sabe o quê? Uma coisa que eu acho muito interessante. Mas que coisa, né? Será que travou? Aí, voltou. Voltamos. Bom, não sei nem se a gente de repente estava travado só pra gente, né? Mas eu acho interessante isso, porque se a gente for pensar, eu tava lendo esses dias, porque tudo a gente não tem como a gente escapar, né? Estamos datados a gente escapar da questão do coronavírus. Que estão tentando encontrar vacina e estão tentando encontrar mil coisas e tal, não sei o que, só que aí na Espanha, eu tava lendo que um cientista lá, já tinha falado sobre isso e eles não tinham dado muita trela para ele, mas agora, como não dá para conter, né, os avanços dos casos, eles vão tentar fazer, porque a vacina vai sair, vai demorar muito ainda para sair. Então, eles vão tentar tratar com transfusão de sangue, né? Que isso foi feito, ele fala, isso foi feito desde sempre e foi o que deu certo na maioria das epidemias na Idade Média. Eles já faziam transfusão, né, de plasma, assim, de sangue direto, transfusão direta. E eles estão pensando em fazer isso em pessoas que já tiveram e, portanto, têm anticorpos. Eu acho que isso se liga muito com isso que o Eduardo falou, né? Onde é que está o ancestro e onde é que está o futuro, né? Onde é que está o passado e o futuro, né? O que é que vem na frente? O que é que é? Porque, do mesmo jeito, a gente está pensando em usar essas tecnologias ancestrais, né? Bom, e aí, além disso, a gente trouxe também, eu vou compartilhar, talvez trave tudo de novo, mas qualquer coisa a gente põe lá. Eu vou compartilhar aqui um texto, que é um texto que eu gosto muito, que é o do Fernando Gregório. É um projeto que eles fizeram lá no Bexiga com alguns moradores de rua, e um projeto bem bacana que eles levaram tecnologia, mas trazendo ancestralidade também. Foi bem bonito porque era um grupo de estudantes que estudavam artes do corpo, mas também outros que estudavam tecnologia. Então eles fizeram um projeto lá envolvendo o teatro oficina, né? E esse, por exemplo, ele era um projeto chamado Terreiro Coreográfico. E aí ele escreveu um texto que ele chama de texto ciborgue, né? Quer dizer, quem chama somos nós, mas ele chama de texto holográfico. Esse texto é formado por trilhas que, se observadas de cima e com algum afastamento, como das imagens dos satélites, formam uma espiral fractal. O papel parece não dar conta desse gráfico, a não ser que o papel seja uma tela. Mas a tela também não é a coisa está no corpo. Mas a tela também é corpo, porque nós também somos animais. O texto é mais ou menos uma forma de dar nome e limite às coisas para que nos comuniquemos. Senão, é cosmos. Mas o texto é um texto. A palavra é uma tecnologia, um implante que brotou. Talvez um dos primeiros. Se é um texto, então é cheio de impossibilidades, mas com sementes. Temo que o texto distancie da coisa, a coisa que nem fala nossa língua, mas acredito que ele pode nos aproximar uns dos outros, ou distanciar, como um implante virtual gerado a partir de relações ou linguagens compartilhadas, que eu quero ou não quero e ponto. Um Exu da capa preta me perguntou se pessoas simples conseguem falar o nome do projeto Terreiro Coreográfico, e disse que além da magia é necessário raciocínio. Também falou que boas intenções abrem bons caminhos. Acho muito bonito esse texto. Acho que ele... agora parece que deu certo, né? Eu acho que ele traz um trabalho com a linguagem, ele traz essas realidades para o texto, a realidade fractal,
mas ele traz o corpo, ele é um artista da tecnologia, ele foi nosso aluno também. Ele tenta trabalhar essa tecnologia riscando o texto, então trazendo esse imaginário ancestro, imaginário futural e também fazendo uso de recursos da linguagem para mostrar que tem uma consciência, né? Uma cyberconsciência ocorrendo ali, né? Uhum. E aí a gente trouxe o trabalho do Walter, né? Aí para finalizar, a gente trouxe o trabalho de um artista que é um escultor que se chama Walter Nu, e esse trabalho é o dos Tecnorixá. Tem um tempo, eu acho que já deve fazer uns 2 anos, né, Gê? Uhum. Que essas obras estavam expostas ali no Parque do Trianon. Então a gente trouxe esse trabalho, Sou Tecnorixá. E aí aqui, por exemplo, vocês estão vendo essa escultura, né? Ela é formada por um monte de ventiladores e de aparelhos meio tecnológicos, meio sucata, e é Yansan, né? Então a gente achou muito legal essa escultura, primeiro por essa mescla de imaginários, essa mescla ancestro-futural, e também ele tem umas sacadas muito massa, né? Porque Yansan é uma deusa, é uma entidade associada, por exemplo, aos ventos. Então eu acho muito legal ele trazer esse elemento da hélice do ventilador compondo ali o vestido dela, a roupa, a vestimenta, né? E eram esculturas, assim, gigantescas, assim, tipo, tinha uns 2 metros essa Yansan. Esse aqui é Ogum, né? Ogum vem com um monte de teclado ali, né? Tá sendo... E ele está em cima de uma moto, né? E o que é legal é que Ogum, ele é um orixá, né? Que ele vai na frente, ele vai abrindo caminhos e ele é um orixá ligado à tecnologia, né? A gente tinha todos lá, mas a gente separou alguns. Por exemplo, essa aqui é Oxum. Oxum é feita com sucata, assim, são várias placas mãe de computador, né? Então, Oxum aí representando a mãe amorosa, que é uma das características desse orixá, né? Então, essa é uma obra que a gente acha bem bonita, né? E que eu acho que também fala muito disso que a gente tá trazendo para pensar esse curso que é nos voodoos e ciborgues. E aí, de certo modo, dizer que somos voodoos e ciborgues é parecido com dizer que somos tecno-orixás, né? Que quer dizer, somos esse corpo capaz de unir e relacionar imaginários, né? Em nome de uma expansão, em nome de uma potência, em nome da criação e das novas possibilidades. E aí, para finalizar, né, a gente vai conversar, depois que vocês verem essa fala, né, de fechamento. A gente vai conversar um pouquinho na terça-feira, no mesmo horário, para quem puder se conectar, quiser falar alguma coisa. Mas vai ser legal daqui a um tempo, né? Porque todo mundo que passa pelos cursos fala, depois de um tempo retoma os textos, começa a ler e começa a ter várias sacadas, né? E perceber, porque assim, quando a gente está vivendo um processo, a gente sabe que o processo está agindo, que está fazendo alguma coisa, mas depois de um tempo, quando a gente retoma, a gente vê as marcas, né? Que realmente ficaram. Então é muito legal mais pra frente vocês darem uma olhada nos textos e reverem esse percurso que vocês fizeram, né? Isso vai ser muito legal. E uma outra coisa que eu queria falar... E no caso de vocês é muito interessante isso, porque foram dados saltos muito grandes, né? Nos textos. Nossa, sem dúvida, né? Nos textos e nos corpos, e nos né? Corpos, a gente falava bastante, a gente fala isso com eles pessoalmente, né? Acho que a gente pode falar do que a gente viu no próximo encontro, se vocês quiserem saber um pouco mais, a gente pode falar, porque a gente, como mediadores, a gente fica fazendo análise, tentando observar o que aconteceu com um, o que aconteceu com o outro, né? E não só nos textos, mas também nos corpos, né? Porque para nós o que dá muita dica do trabalho com vocês, do trabalho, é olhar para os corpos, né? Ver como os corpos estão atuando,
com que momento do curso que o corpo e o texto parece que fez aquele crack, juntou, né? Virou a chavinha e aí encaixou, né? Então acho que vai ser legal essas coisas a gente conversar, tirar dúvidas de vocês, né? Fazer uma análise mais profunda, se vocês quiserem. E também depois que terminar aqui, agora a gente vai passar um poema bem bonito que a gente estava lendo hoje e achou que era a cara deles, né? Um presente, que é um poema. A gente vai passar no grupo, né? É, um poema do Piva, tá? Ah, tá. Então é isso! Então é isso. Boa noite, bom descanso pra vocês. E a gente vai se falar. Espero que estejam todos bem, fiquem todos a salvo. Sim! E até já! Beijo! Onde aperta agora? Primeiro aperta aqui.